Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje nessa live muito especial, junto com a Marina Lacerda. Ela veio aqui hoje para contar a história dela com o Epstein, né? História dela também de vida, como que foi que ela chegou até a casa dele, né, em Nova York. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigada mesmo. É um prazer, é uma honra ter você aqui contando a tua história. Eu fiquei assim impactada. E você foi a única brasileira, né, que denunciou ali que foi abusada, que você saiba, ou não? Bom, oi, tudo. Muito obrigada por ter me chamado, né, para Sim. participar da sua plataforma. A honra é minha de estar aqui, né, para mim poder contar a minha história e também trazer conhecimento com outras coisas, né. Bom, eu acho que tem, não, eu acho, tem muitas outras brasileiras que participaram desse grupo do abuso do Epstein, mas falar publicamente, eu acho que só foi duas brasileiras, fui eu e a Karine, mas a Karine mexe mais com movimentos de lei e só isso, ela não fala da história dela, entendeu? Então eu acho que só tem duas brasileiras até agora que falaram. A não Entendi. ser a Amanda Ungaro, né, que está no Brasil, mas ela tem mais a ver com o Paulo Zampoli, que era um financiado, fazia um business com o Trump, entendeu? Mas ela também estava no meio, assim, quando o Jeffrey Epstein estava colocando muitas meninas de menor no avião dele. Então, acho que só tem nós três mesmo. Muito interessante, eu não sabia disso, eu pensei que você tinha sido, mas assim, você que tem, né, falado, dado voz a essas outras mulheres também, e eu fiz o convite e estamos aqui. Então, Começa então contando para a gente, Marina, por favor, como é que foi a tua história de vida? Você mudou para Nova York com a sua mãe quando você tinha por volta de 8 aninhos, é isso? sim, então, quando eu nasci em Belo Horizonte, e quando eu nasci em Belo Horizonte, minha mãe já tinha separado meu pai, assim, até eu ter uma ideia de 3, 4 anos, até eu entender, né, que eles estavam separados. Ele é carioca e ele ia para o Rio, para Belo Horizonte, para lá e para cá. E nesse tempo eu era, assim, super bem envolvida na minha família. Meu avô, minha avó, meus tios, primos, né? Indo para Barbacena, indo para Divinópolis, viajando ali no Brasil na família. Então foi uma infância ali, né? Até os 8 anos foi maravilhoso. Só que quando eu tive uns 7 anos de idade, minha mãe falou assim: ah, eu quero uma vida melhor para a gente, né? A gente morava no beco, que era atrás da casa da minha avó. E eu novinha, não sabia de nada, né? E minha mãe foi para os Estados Unidos e eu fiquei separada dela por um ano. Nesse ano eu fui bem cuidada pelos meus tios, minhas tias, entendeu? Todo mundo ajudou. Meu pai também, entendeu? E quando eu fui para Nova York, eu fui para Nova York dia 5 de julho, eu tinha acabado de fazer 8 anos de idade. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui morar em Astoria. E nesse tempo, minha mãe já tinha conhecido o namorado dela, que virou meu padrasto. E nisso ela estava trabalhando numa. Ela fazia faxina no escritório e ela fazia de noite, o horário dela era de noite. E o meu padrasto trabalhava como um taxista, só que era um taxista assim que pegava pessoas por boca, assim, quem falava para ele, ou ele ficava em frente do aeroporto, tipo um gypsy cab, né? Então o schedule dele, o horário dele era bem doido. E nisso ele começou a vir para casa e ele me deitava no colo dele e ele colocava pornografia. Só que ele cobria a minha cara. Eu não sabia o que estava acontecendo, só que com o tempo eu comecei a achar estranho e eu comecei a olhar o que era debaixo desse cobertor que ele colocava na minha cara. Não entendia o que era, né, pornografia, sexo, não sabia de nada disso, sabia que era um beijinho, né? E ele começou a me abusar ali, que ele começou a ver o pornô, ele começou a usar isso como não sei o que ele estava pensando na cabeça dele, e nisso eu deixei ele me abusar sexualmente completamente, sem pensando que tinha problema. E durou, acho que uns 2 anos. Minha mãe teve a minha irmã, né, ela se engravidou com meu padrasto, e a gente mudou para uma outra casa.
Essa casa era maior, tinha 4 quartos, e a gente tinha alugado 2 quartos, e eu tinha o meu quarto, e meu padrasto, minha mãe e minha irmãzinha, que ainda estava no berço, estavam em um quarto. E teve uma tarde que a gente estava nesse quarto, e meu padrasto estava brincando comigo, eu não sei o que ele estava fazendo, me enrolando na cama, não me lembro muito bem. Minha mãe entrou no quarto e ele me jogou no chão. E eu não sabia por que ele me jogou, porque eu não sabia que a gente estava fazendo era errado. E nisso a minha mãe entrou, né, me mandou para o meu quarto, e ele e minha mãe estavam brigando, né, no outro quarto. E ela chegou para mim, ela falou assim: olha, eu sei o que estava acontecendo aqui, eu vou te explicar que isso não é normal, um homem dessa idade não pode fazer essas coisas com você. E ela explicou umas coisas para mim, aí eu comecei a entender que aquilo lá era sexo, né, e eu não podia deixar meu padrasto fazer isso mais. Só que nisso meu padrasto parou um tempo, aí depois ele continuou. Aí eu falava com a minha mãe e ele voltava. E ficou nesse ciclo horrível. Minha mãe falando que a gente ia sair, aí depois falava que a gente não ia porque a gente era imigrante, tinha medo da polícia, eu não sabia o que ia fazer. E ficou nesse rolo, entendeu? E eu fiquei super ansiosa, super nervosa com minha mãe, com 11, 12 anos de idade, gritando com ela, falando por que a gente não saiu daqui, por que a gente está nessa merda ainda, que raiva. E eu falando desse jeito com a minha mãe, né, assim, com muita raiva. Aí, quando chegou os 12 anos, a gente tinha uma mulher e um homem que eram casados e eles moravam lá em casa. O meu padrasto começou a abusar dela e ela conectou e falou assim: a Marina também deve estar sendo abusada por esse homem, que é meu padrasto. Aí ela chegou para mim depois da escola, estava no Burger King. Ela virou e falou assim: olha, eu sei que seu padrasto está te abusando, ele também está me abusando, e eu quero ir na polícia. E nisso eu já estava doida para ir na polícia, não pensei nem 2 vezes. 12 anos de idade, fui para a polícia, que é ali na Store Boulevard, que chama 114, o Prison. Eu cheguei lá e contei a história, e nisso a polícia nem me acreditava, falava que eu estava mentindo, que eu estava tendo ciúmes da minha irmãzinha. Nossa senhora, foi um horror, porque nisso eu comecei a diminuir o abuso do meu padrasto, porque eles começaram a colocar medo em mim, que meu padrasto ia para a polícia, ia ser preso, ia ter uma consequência muito grande, e eu comecei a ter muito medo. Minha mãe chegou nesse prison e começou a falar comigo, tipo, o que você falou para a polícia? Eu falei assim, eu falei isso e aquilo, não falando para eles que minha mãe sabia disso. E isso virou uma grande complicação, né? Ficou complicado a relação minha da minha mãe. Minha mãe, literalmente, na hora que ela chegou em casa, depois que a gente saiu de lá, meu padrasto foi preso, ela ficou chorando e pegando as coisas dele do chão. E nisso ela ajudou ele com um advogado, me colocou culpa porque que eu fui na polícia, eu não podia fazer meu balé mais. Aí quando eu queria fazer balé, ela falou assim: não, você não pode fazer balé, você não faz balé porque você foi e falou para a polícia do seu padrasto. Isso aqui no McDonald's. Não, você não pode ir no McDonald's porque a gente não tem dinheiro mais não. E nisso aí minha mãe estava trabalhando num catering hall, que é um lugar que faz casamentos, né, e festas e tudo isso. Comecei a trabalhar com ela e comecei a trabalhar assim qualquer coisa, porque eu virei a cabeça da casa, não sei como. Isso aí foi uma culpa que até hoje, assim, eu acho assim uma loucura, como que eu aceitei isso até hoje. E tendo a responsabilidade de cuidar da minha irmã, da minha mãe, de um apartamento, de contas, virou um trabalho meu que eu não queria, literalmente. Depois de um tempo, ela parou de trabalhar, e nisso eu já estava andando com as pessoas erradas na comunidade brasileira ali em Astoria. Eu tinha uma amiga que, assim, ela me carregava em qualquer lugar que era ruim, e eu estava dentro, infelizmente. Minha mãe não era o tipo de mãe que falava assim, não, você não vai, por que você está indo? Por que esse dinheiro está entrando aqui, entendeu? Não me perguntava nada. Então eu ficava solta, livre, e estava para o mundo, para a rua, né? Chegou um dia, essa menina que ela sempre me levava para o mau caminho, ela virou e falou assim: ô Marina, eu sei que você está passando por uma coisa muito difícil em casa. Ela já sabia disso, todo mundo da comunidade brasileira já sabia, o meu vizinho lá embaixo já sabia, meus amigos já sabiam, minhas amigas já foram abusadas, quando iam lá em casa eu era abusado pelo meu padrasto, então todo mundo já sabia, só que ninguém falou nada para a polícia. Aí ela virou e falou assim: eu sei que você está passando por um perrengue, eu já tinha feito algumas coisas horríveis
por causa de dinheiro. Só que eu tinha esse eu tinha uma regra, eu não queria que homem me tocava. Então, se eu tocava eles, eu não tinha esse problema. E nesse tempo, essa menina tinha uma pessoas que ela conhecia, homens que gostavam de ser abusados. Então, naquela época, com 12 anos que eu estava fazendo isso, eu achava isso ótimo, porque meu padrasto me abusou e eu estava aqui ganhando um dinheirinho e abusando homem. Só que ela chegou para mim e falou assim, olha, conheço esse cara muito rico, muito poderoso em Manhattan, é um pouco de diferente o que eu já te apresentei, mas ele gosta de ganhar massagens de meninas novas. Aí eu achei estranho, eu falei assim, nossa, mas um cara rico, poderoso, eu não sei dar massagem, né? Aí ela falou assim, não, ele não precisa te preocupar com isso, ele é super legal, é uma pessoa super importante e você vai fazer $300 em meia hora, você não tem que fazer nada. O máximo que você vai ter que fazer é tirar sua blusa, é como se você estivesse com um biquíni, a gente vai dar uma massagem nele, meia hora, a gente sai de lá, a gente faz $300. Eu falei, nossa senhora, é muito dinheiro naquela época, $300 meia hora, até hoje, né, $300 por meia hora, é muito dinheiro. Então imagina naquele tempo lá, né? Então, e era o quê? 2002? Muito dinheiro, $300, né? E a gente pegou um táxi e a gente foi. Chegamos na porta da casa do Jeffrey. Eu vi aquela mansão em Manhattan. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca que eu pensei que ainda... Nem pensava que tinha mansão em Manhattan, né? Pensava que só tinha penthouse, né? Apartamentos, estúdios, nessas coisas assim, mas nunca pensava que tinha mansão. Então, para mim, ali já chegamos, já achei uma coisa assim super... não assustante, mas qual é a palavra? Me ajuda aqui. Nossa, eu fiquei assim... Impressionada? Impressionada. Muito obrigada. Meu português é horrível, gente. Saí do Não Brasil. é não, é ótimo. Tá perfeito. Vai fazer 30 anos que eu tô aqui. Então, eu fiquei assim, super, igual você falou, eu fiquei surpresa de estar lá, assim, nossa, eu falei assim, nossa, esse cara, eu estou aqui nessa mansão. Chegamos lá dentro, a gente tocou campainha, a faxineira atendeu a porta. Outra coisa também que a gente não vê muito é uma faxineira vestido como uma faxineira. No Brasil, claro que muitas pessoas têm faxineira, mas elas não vestem como uma faxineira, elas são tratadas como família, né? Pelo menos na minha família, quando a gente tem empregado em faxineira, a gente trata como família. Então eu falei assim, nossa senhora, isso aqui é uma coisa muito grande. Quando eu entrei no quarto dele, onde que a gente espera, onde que ele tinha esse quarto, era tipo um escritório, mas também um lugar para esperar, para ser, né, para conhecer o Jeffrey. E quando eu sentei nessa sala, eu vi as fotos do Trump, do Prince Andrews, vi foto do Bill Clinton, eu vi foto de várias pessoas, não só celebridades, mas na política, né? E naquela época eu não sabia muito bem, porque eu tinha, né, 13, 14 anos de idade. Na verdade, quando eu olho hoje em dia, a gente conversa, as meninas, a gente vê, né, o meu ciclo, que eu tinha 13 anos naquela época. Então, eu falo assim, gente do céu, quando a gente tem 13 anos de idade, a gente não tem a noção aonde que a gente está entrando. E eu pensei assim, nossa senhora, esse cara é muito famoso, é muito rico, nossa senhora, ele deve ter muita conexão. E na hora já foi na minha cabeça, eu sou um imigrante, estou sozinha cuidando da minha mãe e da minha irmã, ele vai me ajudar, né? E nisso aí, a empregada veio pegar eu e essa menina e a gente foi até o terceiro andar, que é onde é o quarto de massagem do Jeffrey. Quando abre as portas do elevador, a gente vê o corredor, assim, maravilhoso, cheio de pinturas, e essas pinturas, a maioria dessas pinturas eram mulheres peladas. E eu pensei assim, deve ser coisa de pessoa rica. Não sabia, né? Estátuas bem assim estranhas, muito estranhas. E quando eu entrei no quarto de massagem, bem escuro, e nisso tinha janela por fora. Isso, claro, eu fiquei depois, né? Fiquei sabendo depois. Só que ele tampou as janelas como uma parede, e isso ele colocou uma cortina em cima. Muito escuro o quarto, e em cima tinha um teto de nuvem. Eu achei lindo. Eu falei assim, nossa senhora, isso aqui é um lugar mesmo para ter paz e ganhar uma massagem legal. E entrei e eu fiquei assim, nossa senhora,
Esse lugar é muito lindo. E nos 2, 3 minutinhos, ele entrou no quarto, um roupão, e ele colocou a mão para fora, ele falou, oi, meu nome é Jeffrey. Eu falei, oi, meu nome é Marina. Eu falei, já escutei cada coisa legal de você. Eu falei assim, nossa senhora, eu fiquei toda feliz pensando que a minha amiga já tinha dado, assim, um pedaço da minha história, que eu era imigrante, era brasileira, estava cuidando da minha mãe, da minha irmã, que estava precisando de ajuda. Mas não foi isso que ela tinha falado com ele, acho que ela tinha falado outras coisas, né? Aí ele deitou de cabeça para, né, para baixo e a gente começou a fazer massagem, eu tirei a blusa e ficou tudo ótimo. Ele perguntou de onde que eu era, quantos anos que eu tinha, com quantos anos que eu vim para Nova York, o que eu faço. Eu falei que eu ia para a escola, contei um pouquinho que eu cuido da minha irmã, não falei do abuso do meu padrasto, era uma coisa que eu não gostava que eu tinha muita vergonha de falar. E nisso a massagem estava indo, tá indo tudo bem. Ele virou e falou assim: olha, eu tenho que fazer uma ligação rapidinha. E o Jeffrey Epstein, ele era uma pessoa que ele esnobava para as meninas com quem que ele falava no telefone. De vez em quando ele colocava a gente no telefone com essas pessoas políticas ou esses celebridades. Então a gente ficava mais assim, pensando que a gente era importante, né? E ele entrou no telefone, ele conversou rapidinho, aí ele desligou, aí ele virou. Quando ele virou, ele já tinha tirado o roupão, ele estava com uma toalha se cobrindo. Essa toalha caiu. Eu pensei que ele ia levantar. Aí ele virou e falou assim, ele deu uma virada para mim, ele falou assim, eu posso tocar no seu peito? E ele já foi tocando. Aí eu falei, só fiz assim com a minha cabeça, porque na hora entrou um pânico. Eu falei, gente, isso aqui tá voltando, tudo que meu padrasto fez comigo, eu não querendo, ele ainda fez por cima, ainda fez isso, né, comigo. E eu só fiz assim com a minha cabeça, não. Ele falou assim, você pode tirar seu sutiã para me ver seu peito? Eu falei, não, não estou confortável com isso. E nisso a menina brasileira que me levou lá falou assim, nossa, mas que saco, Marina. E ela falando comigo em português, por que você tá desse jeito? Aí ela veio do meu lado, e quando ela veio do meu lado, os dois começaram a fazer várias coisas ali, se beijarem, ele fazendo cada coisa muito, muito gráfica, assim, sabe? Tava pegando, ela pegava no peito dele, e ele gostava de dor, e ele tinha umas caras muito estranhas, e ele começou a se masturbar. E quando ele se masturbou, depois ele acabou, né? Ele deu ela dinheiro, e nisso ele falou assim, quando ela ficou com raiva, voltando agora, ele virou, falou assim, ele falou para ela assim, não preocupa não, ela vai se ficar confortável com o tempo. Quando acabou a massagem, tudo que aconteceu, a gente desceu lá embaixo, ela virou para mim e falou assim, nossa senhora, mas por que você ficou daquele jeito lá? Eu falei assim, eu fiquei super inconfortável, você não me falou que ia acontecer isso. Ela falou assim, mas você precisa do dinheiro, esse cara que vai te ajudar, ele é rico, ele é famoso, não sei o quê, papapá. E nisso ela só falando um montão na minha cabeça, falou assim, você é uma menina de Astória, do Brasil, não tem papel, eu falei assim, não tem nada aqui não. Ela falou assim, você tem que mais dar um obrigado que eu te apresentei para esse cara aqui que vai te ajudar. E eu pensando na minha cabeça, eu nunca mais vou voltar aqui, porque na hora eu senti o que eu senti que o meu padrasto fazia para mim, que era forçado, entendeu? E eu tinha que sentar lá e deixar fazer o que ele quisesse fazer, porque se eu não deixasse meu padrasto fazer o que ele queria fazer comigo, ele me abusava fisicamente. Então eu já entrei no pânico. E eu pensei assim, não, eu não vou entrar em contato com esse cara nunca mais. Só que aí passou uma semana e o Jeffrey voltou para Nova York, que ele viajava muito. E essa menina me ligou e falou assim: olha, o Jeffrey gostou muito de você e ele quer te ver. E nesse tempo, minha mãe e a gente estava passando por uma dificuldade muito grande. A gente não estava comendo nem carne para jantar. De manhã era pãozinho com peanut butter, que era amêndoas de passas, não sei como é que fala em português, e um pãozinho com manteiga de manhã. A gente não estava comendo quase nada, já tinha alugado todos os quartos na nossa casa, a gente estava morando num quarto, eu, minha mãe e minha irmãzinha, e passando uma dificuldade. Eu falei assim, bom, eu vou voltar nesse cara. Eu falei assim, eu vou mostrar para esse homem que pode me ajudar que eu sou completamente diferente do que minha amiga. Eu vou ser uma pessoa que posso trabalhar para ele, que posso ter outra oportunidade, pode oferecer ele outras coisas. A gente vem para cá para América na nossa cabeça já pensando assim, eu vou ganhar, eu vou ser aquela história americana, né? A gente não vem aqui por nada, né? E
Nisso eu voltei lá, no Jeffrey. E quando eu voltei, ele não pediu para me fazer nada. Foi só uma massagem, ele foi super gentil, ele foi super legal. A menina que foi comigo, nada aconteceu. Foi ótimo. Eu falei assim, agora ele tá me respeitando. Voltei de novo. E quando eu voltei a terceira vez, ele pediu meu número. Eu dei meu número para ele. Aí isso eu comecei a ir lá sozinha, sem a minha amiga. Só que aos poucos eu tirava minha blusa, depois do nada tava sem sutiã, depois eu tava sem calça, depois eu tava sem calcinha, depois ele tava fazendo sexo oral, depois ele tava me estrupando, e nisso foi acontecendo tudo, e eu não sei como que aconteceu tudo isso, né? Hoje, como uma adulta, eu lembro e falo assim, ah, ok, agora eu sei. Ele me apresentou, ele veio legalzinho, ele vem, né, sweet talk, né, conversando comigo legal, e ele falou mesmo, com o tempo ela vai ficar confortável. Ele já tinha percebido que com você ia precisar desse condicionamento, desse amaciar, né? De você criar uma certa confiança nele, você se sentir à vontade, e aí quando ele veio te pedindo, aí você já não sentiu algo tão ruim quanto antes. Eles mexem com a mente das pessoas, né? Porque de certa forma você é uma criança. Nessa época você tinha 13 anos, ia fazer 14 anos uns 3 meses depois. E eu acho que isso, eu estou procurando a palavra aqui, claro, porque o meu português é ruim, mas eu acho que quando um homem é manipulador, como é que fala? Quando ele manipula, né? Ele manipulador. É manipulador, grooming, a palavra que você está procurando é grooming. É. quando Uhum. ele sabe fazer isso, ele tem uma estratégia, ele tem um strategy, ele tem uma strategy, eu não sei como é que fala, como é que fala? Nossa Senhora. Eu queria falar em inglês. Ele tem um plano, né? Ele sabe como que ele vai se agir com cada menina, entendeu? E isso ele já Estratégia, a palavra é estratégia. estratégia. Isso. Ele tem uma estratégia. Ele é um cara que já sabia muito bem. Ele já lidava com isso, né? Ele abusou. Uma das primeiras meninas que falaram foi em 1996. A menina falou para a FBI, ninguém fez nada. Então ele está fazendo isso, né? Quando tinha acabado de chegar na América. E fora disso, das outras meninas que já passaram abuso por ele, antes disso, que elas nunca falaram nada. Né? Ele não começou isso em 1996, deve ter começado isso bem antes, entendeu? Então, ele é uma pessoa que não só perigosa, né? Ele é uma pessoa super perigosa, assim, em termos de manipulação, mas também de outras coisas, né? Ele envolveu tantas pessoas, né? Pública, como o Bill Gates, né? Agora está super envolvido. Tem tantas pessoas, celebridade, que a gente vê que está indo, né? Que tem agora para o Congress, né? Para o Congresso e responder, né? Está tendo várias pessoas que estão indo em Congresso e tem que dar uma resposta. O Bill Clinton teve que ir também, entendeu? E teve uma das meninas que eu conheço ela, que foi não abusada, mas conheceu o Bill Clinton no avião, e ele falou que ele nunca sabia a idade dessas meninas. Eu acho isso uma loucura, né, gente? Eu olho para você, você olha para mim, acho que a gente pode falar assim, eu acho que eu sei a sua idade, você acha que, né, a gente, como adulta, a gente pode, né, ter uma ideia quantos anos que a outra pessoa tem. Agora, uma menina de 14, 15 anos não sabe disso, né? A minha filha, por exemplo, a gente foi no barco, ela virou e falou assim, é minha professora, ela é igualzinha em você, vocês duas têm a mesma idade. Eu conheci ela sem querer eu fui como é que fala, no cruzeiro, e eu conheci a professora tinha quase 50 e poucos anos. Eu falei, ela falou assim, mãe, vocês duas são tipo iguais, são gêmeas, pensam igual, têm a mesma idade. Eu ri demais, eu falei assim, nossa senhora, ela tem 13 anos de idade. Eu falei assim, ela não tem a mínima ideia, eu tenho 38, a mulher tem quase chegando aos 60, mas é a idade, é a cabeça da criança, né? Então, por Bill Clinton falar que ele não sabia uma idade, ele era um adulto, ele tinha uns quase 40 e poucos, quase 50 anos naquela época, quando essa menina foi abusada. Claro que ele sabia disso, né? Curiosidade minha, eu vi, além desses quadros com várias mulheres nuas, né? Diz que tinha uma noiva pendurada assim. Você chegou a ver isso? Que é de um andar para o outro, pendurada uma noiva, tipo uma estátua, uma boneca, sei lá o que é aquilo. Eu não sei se isso foi na casa em Nova York. Eu andei muito na casa, né, do Jeffrey em Nova York.
quando eu podia andar na casa dele. E ele tinha um quadro, ele tinha umas coisas muito estranhas. Ele tinha um cachorro, e esse cachorro dele morreu. E ele estufou o cachorro dele, né? Sabe, tem pessoa que faz isso. Eu tenho 4 cachorros, eu amo cachorro, eu tive 3 cachorros antes dessa minha que eu tenho agora, né? Que é meu pack, né? Eu tinha um pack antes, nunca peguei um deles nossa, claro que eu queria que ele ficaram vivos até hoje. Eles têm mais tempo do que eu, mas não existe isso. Ele também tinha uma onça que ele acho que matou e colocou também, estufou também. Ele tinha, no banheiro dele, ele tinha torçol de cima e depois ele tinha torçol de baixo, de plástico. Ele era um cara super pervertido, Que entendeu? é isso, torçou? Eu nunca ouvi falar essa palavra. Torçol é tipo assim, vamos supor, uma manequim, Sim, aquele pedaço daqui para cima, ok. só que não tem cabeça, é só o Ah, peito e a entendi. barriga. Aí tinha a parte de baixo, que era a área privada, né, da mulher, a bunda. Então ele brincava com isso. Era um homem super permitivo. Quando a gente ia lá, uma das meninas, eu infelizmente, eu completamente esqueci que ele me estrupou. Isso é parte da trauma. Eu acho que muitas pessoas não entendem isso. Quando você passa uma trauma muito, muito forte, o seu corpo, a sua o seu cérebro faz o próprio trabalho, né, que você não quer fazer. Ele faz você esquecer para você continuar a viver, para você continuar a ter uma vida, porque é uma coisa que a gente não pensa que vai ter, que vai afetar a gente, né? Quando a gente é criança, a gente faz um montão, quando a gente é adolescente, a gente faz um montão de coisa. Nossas mães falam, olha, não faz isso, que depois, mais tarde, né, papapá. Mesma coisa com a trauma. A gente pensa assim, na hora não é nada. Quando vai chegando mais tarde, nos 30, 40 anos, aí que você vai pagando por isso, entendeu? E quando eu fui no Memorial, que é a Virginia Giuffre, né, que é a mulher que falou muito, é uma das sobrevivedoras, que ela falou muito, 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 foi atacada pelo povo. Infelizmente, ela faleceu um ano atrás. Quando eu fui lá, eu conheci várias meninas que foram abusadas na Flórida, em New Mexico, na ilha, por ele. E elas falaram que foram tudo estrupadas pelo Jeffrey. E eu fiquei em choque. Eu voltei para casa, liguei para uma amiga minha que também ia no Jeffrey. Eu falei assim: nossa, eu tô achando uma loucura que o Jeffrey estrupou essas meninas tudo aqui que estão aqui na Flórida, foram de no México. Tinha umas meninas também de Nova York que foram aqui, né, nesse Memorial da Virgínia. Ela virou e falou assim, nossa, ela falou assim, você tá bem, Marina? Eu falei assim, não, eu tô bem, tô ótima, eu só tô achando um choque, eu tô surpresa a saber que ele fez isso com elas, ele nunca faria isso com a gente. Ela teve que me relembrar alguns detalhes que ele fazia comigo. Eu falei assim, quando ela foi explicando para mim, ela falou assim, Marina, ela falou assim, eu não quero te relembrar de várias coisas, mas eu vou te relembrar de uma coisa. Ela falou assim, teve várias vezes que ele pegava você, colocava você em cima dele, te estrupava e colocava 3 meninas no quarto e falava assim, tá vendo? É isso que uma menina boa, good girl, faz. Isso aqui que você vai pra frente na vida. Quando você faz as coisas que eu quero, entendeu? Era um cara também que era super, gostava de controlar. Ele gostava de saber se a gente estava fazendo droga, gostava de saber se a gente estava bebendo. Ele não queria que a gente estava nem um pouco fora de si. Ele queria que a gente estava lá dentro, ligada com ele. Mesmo não sendo o real, né? A gente estava assim, a gente colocava um acto, né? Um act, né? Como atriz, né? Porque ninguém queria estar lá, né? Essa é a verdade. E ele fez você também levar outras meninas, porque eu vi que ele fazia isso, ele ia pedindo para as meninas para trazer outras, e assim ele conseguiu muitas mulheres ali, né? As meninas, na verdade. É o trabalho sujo. O trabalho sujo dele, ele não fez ele mesmo. Quem fez foi todas as meninas e foi a Ghislaine Maxwell, que hoje está presa, né? Ela é a única pessoa que está pagando por isso tudo. Não tem nenhuma outra pessoa que está presa agora. Chegou um tempo que ele chegou para mim e falou assim: olha, ele falou assim, uma pessoa que eu já fico, ele falou assim, eu fico cansado muito rápido. Ele falou, se você quer continuar sendo no meu mundo, você tem que aceitar isso. Eu gosto de divertir, eu quero ter outras meninas que vêm aqui, suas amigas, por exemplo. Aí eu falei com ele, não, eu tenho vergonha disso, eu não vou falar para nenhuma das amigas minhas. Nossa, eu tenho pura vergonha. Ele falou assim, olha, ou você continua vindo aqui com menina e fazendo dinheiro, ou você não vai participar mais do meu mundo.
E nesse tempo eu tinha conhecido uma albanesa, né? Fala albanesa? Da Albânia. E ela foi abusada pelo irmão dele, a mãe dela tinha acabado de morrer, e nisso ela morou comigo. Eu já tinha mudado de casa, minha mãe, infelizmente, pediu meu padrasto para voltar para casa, e quando meu padrasto voltou para casa, eu estava namorando com um brasileiro, esse brasileiro falou, não, você não vai ficar em casa com seu padrasto que te abusava, né? A gente vai mudar. Aí a gente mudou e essa menina começou a morar comigo. Aí eu comecei a contar para ela que eu estava vendo esse cara rico em Manhattan, papapá. Ela falou assim, nossa, eu quero conhecer ele. Eu não quero ficar mais aqui na sua casa, morando com você, seu namorado. E nisso eu apresentei para ela. Aí foi esse começo de trazer ela. Aí a gente começou a trazer nossas amigas, pensando assim, muitas das nossas amigas era europeu, latina, não tinha papel, não tinha trabalho, era de uma família assim completamente e não é e eu acho que a gente fala assim família quebrada, não é família quebrada que passa por divórcio, é família quebrada que está usando droga, que está abusando, que não está nem aí para criança, que joga ela para o mundo e fala se vira, entendeu? Muitas brasileiras que vieram do Brasil paravam na minha casa, meu apartamento, quando eu mudei de novo com meu namorado, a gente mudou para um apartamento maior. E esse apartamento tinha 4 quartos, então a gente alugava esses quartos, e a maioridade era brasileiro que estava vindo de outro país. Geralmente vinha mulher, quando vinha homem, vendia droga. Homem não pode, né? Infelizmente, dar massagem e fazer esses atos sexual, né? Então, a maioria dos brasileiros que eu conheci, que eram homens, que entrou na minha casa, venderam droga e já estão deportados de volta para o Brasil. Todos eles. Acho que só tem um pouco que ainda estão aqui, estão na Flórida. As meninas, os pais mandam para a América, mandam com $2.000, falam assim, olha, vai lá, aluga um quarto, vai trabalhar de babysitter, vai trabalhar de faxineira, estuda inglês e pega um trabalho. O pessoal brasileiro tem que entender, quando você vem para a América sem inglês, sem referência, ninguém vai te falar assim, vem cá trabalhar na minha casa. Você não fala inglês, você não tem referência. Não é assim, não. O povo americano, eles procuram saber a referência de onde que você trabalhou, de onde que você veio. Então, esses brasileiros que vêm para cá com os pais com a ideia, falando assim, tá aqui $2.000, não é assim, não, gente. Né? Aí depois quer que os filhos que estão aqui, depois de 3, 4 meses, mandar um dinheirinho de volta. Essas meninas vêm para cá com maior pressão, muita pressão, né? Não também de disappoint, não sei como é que fala disappoint, chatear os pais que foram até a América, decepcionar os pais que foram pagaram para ir para a América, ajudaram elas para chegar até aqui e não mandar nada de volta. Muitas delas têm essa pressão, muitas delas, até hoje, ainda mais aqui que eu estou na Flórida, o que eu mais conheço é brasileiro que veio do Brasil, está aqui, ó, ralando, entendeu? Ralando e tentando, sem papel, sem poder sair daqui, e tentando ajudar a família no Brasil. Uau, sim, é verdade. E como que também, quando o pai e a mãe não estão presentes ali, como isso abre brecha, né? Você falou, sua mãe não colocava limites, seu ex-padrasto ainda está preso, ele pegou quanto tempo de cadeia? Meu padrasto pegou só 6 meses, acho que 8 meses na cadeia, porque eu não fui verdadeira com a polícia começou a me passar medo. Foi a mesma coisa com o FBI quando veio bater na minha porta em 2008. 2008. Eles primeiro veio bater na minha porta sobre o Jeffrey, eles são super agressivos. E nisso eu tive que falar assim, eu não quero falar, eu não quero conversar sobre isso. O Jeffrey que conseguiu um advogado para mim, só que o advogado era para ele, não era para mim, né? E nisso, quando eu fui lá para contar o que eu sabia, eles começaram a usar tudo isso contra a minha palavra, contra eu. Eles falaram assim, não, você traficou mulher, você traficou menina, você também, o que você fez foi contra a lei, você vai preso, não sei o que. Eu comecei a diminuir as coisas, eu falei assim, gente, esses advogados estão aqui para ajudar o Jeffrey, para saber o quanto que eu sei. Em 2008, minha cabeça estava fresquinha, eu lembrava de muita coisa. Mas, infelizmente, a justiça, né? Que quando agora que eu vi que umas coisas que eu fiz saiu no Brasil, eu vejo no comentário todo mundo, o que ainda está fazendo nos Estados Unidos? Mas vem embora para cá.
Eu pensei assim, nossa senhora, como que eu vou embora para o Brasil quando eu falo e alguma coisa sai no Brasil, o pessoal brasileiro começa a atacar. Ah, mas é burra. Ah, mas sabia. Ah, era prostituta. Ah, mas por que voltou? Ah, mas cadê os pais? Gente, é uma história. Isso está acontecendo no Brasil com mulheres, meninas, meninos. A gente tem que se abrir a nossa cabeça para isso. A gente tem que parar com isso. A gente está tendo um movimento enorme aqui nos Estados Unidos. No United Kingdom, eles estão levando isso super a sério. Super a sério. Você vê, o nosso former Prince Andrews, né, que não é o príncipe anymore, não é mais o príncipe mais, o título dele foi rasgado por causa disso. Ele está enfrentando várias consequências no UK. Eles não estão deixando isso passar. Agora, aqui nos Estados Unidos, a gente tem os arquivos, pessoas literalmente falando o que eles fizeram no e-mail, né? São arquivos da FBI, arquivos que vêm diretamente do Jeffrey, e a gente não prende ninguém. Então, como é que eu vou mudar para o Brasil, sendo uma mulher que está querendo fazer uma diferença na cultura latina, se eu não consigo ter um movimento daqui, eu vou mudar para o Brasil? Voltar para o Brasil? Para quê? O pessoal jogar pedra, jogar mais em cima para acabar com a minha raça? Aí eu não entendo isso. Aí eu penso assim, bom, o Brasil não muda, né? Por causa do Brasil, né? Por causa da gente, da pessoa que mora no Brasil. A gente tem que ter uma cabeça aberta para isso. Uma menina de 14 anos que eu vejo, meu amigo, 50 anos de idade, acabou de casar com uma menina de 18 anos de idade. Tudo bem, ela é 18 anos de idade, ela tem ela tem consento, né, de fazer de sexo e de casar, mas a minha filha casar com um homem de 50 anos, e os pais, por que eles aceitam? Porque ele tem dinheiro, ele é produtor. Isso não é normal. O normal é você falar com sua filha, não, peraí, você não vai casar com 18 anos, você está muito nova, você nem sabe o que é amar, né? Vamos estudar, vamos criar uma carreira para você ter independência, para você se conhecer e depois saber o que você quer, que tipo de pessoa, que tipo de vida. 18 anos de idade, o que uma menina de 18, uma pessoa de 50 anos tem a ver uma com a outra? Então, a gente tem que parar com isso. Não é normal uma menina de 14 anos sair com um homem, namorar com um menino de 26, 25 anos. Não é normal. O Brasil tem que parar com isso. Isso aí começa com os pais e depois, legalmente, né, na lei, a gente pode levar a sério. Mas agora, se os pais não estão nem aí, eles acham isso normal, como é que a gente vai levar isso para o Brasil? Porque aqui não é, você sabe disso, né? A gente mora aqui, você mora, né, nos Estados Unidos, eu moro também. Isso não é normal. Uma menina de 15, 16 anos sair com um homem de 25, 27, 22, até 21 anos de idade. Verdade. E daí sua mãe voltou com ele, com o padrasto? Voltou. Você ainda morava com ela na época? Ele voltou a morar na sua casa? Ele voltou a morar na minha casa. Ele ficou só 7, 8 meses preso. Ele morou fora. Depois a minha mãe falou assim, ele vai mudar de volta. Quando ele falou isso, eu falei assim, na minha cabeça, meu Deus do céu. Só que nisso eu já pensava que era uma adulta, né? Eu falei assim, não, já sei de tudo, já tinha trabalhado, estava pagando conta, né? Minha mãe deixava eu sair, estava saindo, né? Saindo em clube, fazendo o que eu quisesse, né? Eu falei, bom, eu vou ter que ficar quieta aqui. Aí meu namorado falou assim, não. Meu namorado, naquela época, brasileiro, tinha uma família maravilhosa. A família até hoje dele é maravilhosa. O pai e a mãe, assim, a melhor pai e mãe que eu já conheci na minha vida. Ele não precisava de sair da casa dele. Ele realmente fez por causa disso. Ele é uma pessoa, assim, que é um herói para mim até hoje. Eu converso com ele, graças a Deus, que ele está bem de vida. Ele tem uma companhia, já casou, né? Tem um filho. Então, graças a Deus. Mas se não fosse por ele, eu acho que talvez eu matava meu padrasto. Porque na época, quando meu padrasto entrava no meio da noite no meu quarto, eu falei assim, não, eu vou matar esse homem de manhã. Eu pensava na minha cabeça, como que eu posso matar ele? E claro que eu nunca tive a coragem de matar ele, né? Mas eu pensava nisso, eu ficava planejando como é que eu ia matar ele. Sua mãe tá com ele até hoje? Não. Mas minha mãe foi quando ele foi deportado para o Brasil. Ele teve 5 anos de probation. Não sei como é que fala probation em português. Eu também não sei, mas a gente entende o que é aquela coisa que fica a tornozeleira, né? Que não pode. Não, probation é quando você tem um policial que você tem que ver ele todo, vamos supor, depende do seu caso, toda semana, todos os 3 dias. Você tem que ir lá e ver ele e falar assim: olha,
Se ele quiser sair do estado, se ele quiser viajar, ele tem que pedir permissão. Ok. Tem que fazer teste de droga, não pode ficar perto de criança, não pode ficar perto de escola. Aí ele vai lá, ele te Mas não é que checa. ele põe um negócio na tornozeleira, na canela da pessoa, que fica Não, ali? Não? isso chama de é o que o Jeffrey teve quando ele foi preso na Flórida. Isso é, nossa senhora. Agora, Domicílio, prisão a domicílio? isso é um ankle bracelet, né? Isso chama home arrest. Quando É. você é preso em casa. Aí você não Prisão a pode. domicílio. Probation officer é um tipo um policial. Agora eu vou dar uma olhada, porque, nossa senhora, como é que fala, né, gente? Probation oficial de liberdade condicional. Ah, sim, isso. Uhum. Entendeu? É um agente de condicional. Então, ele tinha isso, ele teve isso por 5 anos. No último dia, eu estava trabalhando num coffee shop que chamava Placa, né, em história. E ela chegou para mim com a minha irmãzinha, falou assim: ai, veio chorando, o seu padrasto foi deportado. Eu virei para ela e fiz assim: tô nem aí, tipo, tô nem aí. Só que aí eu não percebi que virou meu problema de novo, porque ela tinha saído das minhas costas, ela virou meu problema de novo. Caiu, meu padrasto não estava em casa cuidando dela, da minha irmã, aí eu tive que cuidar de outra casa, minha mãe de novo, minha irmã de novo, e nisso o meu apartamento. E eu acho que naquele tempo, eu e meu namorado, a gente não estava junto mais, a gente sempre, né, era um namoro estranho, porque a gente era muito novo, ele tinha 17 anos na época, eu tinha 15 anos de idade, então não deu certo, né? Claro, muito novo. E nisso eu comecei a cuidar dela de novo. Aí ela virou para mim e falou assim: sua irmã tá querendo visitar seu padrasto. Eu falei assim: como? Ele é um pedófilo. Você vai mandar uma menina de 8 anos de idade para o Brasil? Ele estava morando em Floripa. Ela falou assim: não, mas ela tá querendo. Eu falei assim: mas é aquele negócio. Eu queria fazer tudo, minha mãe deixava. Ela pensava que isso é liberdade, a pessoa vai aprender, é o corpo dela, ela faz o que quiser. Não é desse jeito, não. Minha filha agora quer fazer milhares de coisas. Segura aqui, eu falo com ela, dentro da minha casa, você vai ser desse jeito. Até você sair lá fora no mundo e pagar suas contas, e eu não posso mais ter, né, essa responsabilidade, e eu não posso ter mais controle, é outra coisa. Mas até você estiver na minha casa, eu vou te guiar para o lugar certo, para o caminho certo. É o meu trabalho. Você não vai gostar desse trabalho, mas eu não estou aqui para você gostar ou você não gostar desse meu trabalho de ser mãe. Eu estou aqui para te ensinar, né? Te ensinar e para te levar no caminho bom. Agora, se você não quiser ir, eu não posso fazer nada depois que você sair de casa, né? E olha que bênção, né? Assim, de ver que, graças a Deus, você não está repetindo a mesma história da sua mãe com a tua filha. Isso é libertador. E eu sempre vejo, né? Tudo sempre coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu vejo que tudo acaba cooperando para o nosso bem, no sentido de tudo isso que você passou, não só você, como todas essas outras meninas, né? Que a grande maioria, eu creio, eram menores de idade, mas hoje, por conta também disso que vocês viveram, não que seja uma coisa boa, mas hoje vocês têm uma visão de algo que muitas ainda não têm. E, graças a Deus, a sua filha não vai ser uma. Você deve orientar ela deve ter esse discernimento de conseguir identificar quando é uma pessoa manipuladora, quando não é, porque eu vejo esse Jeffrey Dahmer, eu vejo ele um psicopata total. Completamente. Narcisista, psicopata total. E a sua mãe também tem algum transtorno aí. Eu não sei direito o que é, porque tem que analisar. Eu também não vou dar diagnóstico, mas não é normal o comportamento dela. E ela aceitar, ela sabia que ele te abusava. Gente, como que uma mãe permite isso? E ainda por cima, ela mandou a minha irmãzinha para Floripa, para o padrasto. Tá? Minha irmã foi para Floripa, ficou lá com ele e eu falando com ela. E ela não queria voltar porque ela não tinha o papel dela. Eu estava pegando meu papel, eu estava fazendo a papelada. E eu falei com ela, eu falei assim: mãe, ela está sendo abusada pelo meu padrasto. Não, não, você é doida. E nisso, minha irmãzinha não falando no telefone dela: mãe, vem aqui morar com a gente. Mãe, vem para cá, por favor. Eu falei: não, você tem que ir. Aí ela falou assim: então tá, então eu vou. Mas eu não posso voltar. Eu falei assim: você tem que sua filha, ué. Ele não estava querendo mandá-la de volta. Você sabe como é que é? Quando a criança quer sair do país, tem que ter assinatura dos dois. Aí minha mãe foi. Quando chegou lá, ficou sabendo o quê? Que ela tinha abusado a minha irmãzinha, as amiguinhas todas. Minha irmãzinha estava passando um perrengue. Ela voltou
para me visitar minha irmãzinha, porque minha mãe não podia, né? Minha irmãzinha era americana. Minha irmã ficou morando comigo. Eu cuidei da minha irmã aos 10 anos até 17 anos. E não, para piorar tudo, minha mãe tentou voltar, eles negaram ela. Ela falou assim, não, você vai ficar no Brasil 10 anos. Ela ficou no Brasil 10 anos. Eu passei o papel para minha mãe, né? Ela é americana, hoje em dia ela mora aqui. E minha irmã veio morar comigo. Eu peguei uma responsabilidade de uma menina, uma criança, uma adolescente, né? Que virou adolescente, que foi uma coisa super difícil. E nisso ela ficou epiléptica. Ela teve epilepsia, começou a ter epilepsia com 11 anos de idade. Eu não tinha a mínima ideia. Fiquei grávida. Olha, eu passei o maior perrengue com minha irmã. E eu, assim, não dou culpa nela, entendeu? Eu acho que, assim, até o trabalho que eu fiz não foi o trabalho de mãe, foi o trabalho de irmã, então não foi o mesmo trabalho que minha mãe ou qualquer outra mãe ia fazer, porque minha mãe não ia fazer o trabalho certo. Isso a gente até sabe. Até hoje eu tenho o mínimo contato com ela, e o contato que eu tenho com ela, ela não admita que ela errou, que isso aconteceu. Ela acha que eu sou uma pessoa, assim, que, como se fala, se brinca de vítima, que se faz de vítima. Misericórdia, gente, é surreal, né? Como pode isso? Mas isso existe, né? A gente É o que sabe. eu falo com ela, eu falei assim, olha, eu tô falando a minha história, eu sei a minha história, eu tenho meus diários aqui de 8, 9, 10 anos de idade, eu tenho a minha prova, se você quiser começar a falar na mídia, falar o que você não é verdade, papapá, fala, pode falar, você tem o seu direito a conversar também, fala o que você acha. Ninguém tá falando que você não pode falar, entendeu? Agora eu vou falar a minha história. Eu vou falar daqueles momentos que as pessoas, porque isso é uma coisa que a gente conversa, eu e as meninas. Ai, eu tenho vergonha de falar a minha história, ai, eu tenho vergonha de entrar em detalhe. Gente, não tem que ter vergonha de nada. Quem tem que ter vergonha é o homem ou a mulher que fez isso com você. Você não tá errada, não. O mais que a gente fala, mas tem pessoas que passou por mesmo que a gente passou. Tem nada de errado com isso, não. Tem que ter vergonha de nada, não. Vergonha tem que ter a pessoa que fez isso, o vagabundo, a vagabunda que fez. Me desculpa falar isso, mas é vagabundo e vagabunda, entendeu? A gente não é, não. E não é também porque a gente era criança. Vamos falar também, né, Cris? Tem mulher de 50, 60, 40 anos que entra na internet e ó, começa a teclar, nunca conheceu o homem, se apaixona por ele, manda o dinheiro todo, tá quebrada e nunca conheceu o homem. Também é manipulação. Então, manipulação não é só com uma criança, são com mulheres e homens. A gente tem que ter uma estrutura boa na nossa cabeça para ter limite, para falar assim, não, peraí, essa pessoa está tomando vantagem. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, para a gente falar sobre conhecimentos, o que pode trazer, né, manipulação. Sim, a conscientização é o que faz com que as pessoas consigam identificar e não cair nas garras. Ele usava muito de ajudar, eu vi que ele oferecia faculdade para muitas delas. Então, elas ficavam presas a ele por conta disso. Ele investia dinheiro nelas e elas ficavam presas. Você ficou indo lá na casa dele, ele te ligava quantas vezes por semana? Curiosidade minha, era direto. Você ia sempre, ele te pagava sempre o mesmo valor, ele foi aumentando, ou era sempre a mesma coisa, ele dava algo extra, pagou sua faculdade, algo assim ou não? Não, olha, eu vou te falar, ele pagou muita faculdade para a menina, muitos modelos, né, teve oportunidades. Até a menina que me levou em 2019, para ela ir na corte, como eu também era para mim, né? Só que ele se matou. Ela falou que ela não ia participar disso, porque ele ajudou ela muito. Então ela se deu bem na vida. Eu não tenho contato com ela hoje, mas pelos meus amigos falam, ela se deu super bem com ele, entendeu? Então, o Jeffrey sabia o que ele podia usar em cada menina. E a gente em Nova York, as meninas em Nova York, assim, o meu grupo de meninas, ele falava que ele era cirurgião de cérebro, primeiro. Uma coisa completamente que a gente nem escuta hoje, né? Isso ele falou para toda a gente. E ele tinha. Ele é no sentido de manipulação, de entrar na mente delas. Exatamente, né? Se a gente fosse esperta, a gente sabia. Só que a gente pensava assim, nossa. E isso ele falava que ele tinha muitas conexões com Harvard, Yale. E a gente via muitas meninas lá. A gente pensava que eram estudantes. Só que eram outras meninas também fazendo massagem. Então, imagina. Eu ia lá de manhã. Quando eu entrava lá, tinha uma menina descendo. Eu não conhecia. Eu pensava que era estudante. Eu pensava que era, sei lá, sobrinha. Não sabia quem que era. Eu subia. Descia. Quando eu estava descendo, já tinha outro menino esperando. Quando o Jeffrey estava em Nova York, a Leslie Groff, que é a secretária dele, que acabou de ir no Congress Hearing, no Congresso, né, para falar sobre isso,
ela que fazia todos os appointamentos. O Jeffrey não dava para você falar com ele diretamente. Então, quando ele vinha para Nova York, ela te ligava e falava assim: olha, o Jeffrey está em Nova York próxima semana. Você tem menina para ele? Então era a outra. Eu pensei que quem fazia isso era a tal da. Como é o nome dela? Você que tá Ghislaine? presa? A Ghislaine? É, eu pensei que era ela. Ela também fazia, né? A Não? Ghislaine não fazia appointamentos. Ela ia na escola, esperava na porta da escola e fazia as meninas ficar confortável com ela, conversava com elas, via o que elas queriam fazer da vida. Algumas eram modelos, bailarinas. Aí ela falou assim: ai, eu conheço um philanthropist que vai te ajudar, que é o Jeffrey, né? Vão conhecer ele, vão lá na minha casa para você ter um lanche, não sei o quê. E essas meninas novas não sabiam que iam entrar em outras coisas. Aí o que acontece? Uma manipulação de: você quer ser modelo? Você quer ser bailarina? Então veio aqui, entendeu? Até hoje a gente tem isso. Tem atriz, tem ator que tem que fazer um montão de coisa para ser famoso, né? Ela também participou de algumas coisas. Ela também abusava das meninas. Você chegou a ter ela ali junto? Ela também tentou te abusar ou te abusou alguma vez? Sim, a Ghislaine já me abusou. Ela me abusou em Nova York e ela me abusou com uma outra modelo brasileira. O Jeff era super apaixonado por essa modelo brasileira. Ela tinha uns 17 anos de idade. Naquela época eu tinha quase 16 anos, que ela é um ano e meio mais velha do que eu. E nisso, o Jeff, ela nunca queria ir lá sozinha. Ela sempre ia comigo, ele ficava com raiva, ele ficava puto da vida. Ele odiava que eu ia junto. Por quê? Ele tinha dado 300 para mim e 300 para ela, né? Então, e como sabia o Jeff, a gente pensava, gente, a gente não sabia quanto dinheiro que ele tinha, porque $600 não é muito não, né? Ele não queria duas meninas lá se elas não estavam participando. Então, foi quando o tempo que eu podia correr, assim, andar na casa dele, na cozinha, conhecer o chefe, conhecer, né, todo mundo, conhecer os quartos dele. E nesse dia ele virou e falou assim: ô Marina, eu quero que você fique no quarto hoje com a gente. Eu achei estranho, porque ele nunca queria que eu ficasse lá. Ele sempre me jogava fora do quarto para me andar, né? E ele virou e falou assim: olha, hoje a gente vai fazer a gente vai num lugar especial. E nisso a gente foi pro quarto dele. A gente nunca ia pro quarto dele. Nunca, era a primeira vez que eu fui no quarto dele. E nesse quarto a gente estava nos joelhos na cama dele, eu e essa menina e o Jeffrey, e a gente conversando ali, não sei o que estava acontecendo assim, né, detalhes, e essa mulher entrou. E quando essa mulher entrou, ele falou assim: a minha amiga vai participar, como é que fala? Participar hoje. Eu não pensei nada. Eu era nova, pensava que era uma menina de 20 e poucos anos. Não pensava que eu era uma mulher de 30, 40 anos. Não sei quantos anos. O Glenn deve ter tinha quase uns 38, 42 naquela época. Não pensei em nada. E nisso aconteceu lá, estrupo, e isso também foi um trauma enorme. Eu queria conversar com essa menina, o que aconteceu lá, só que essa menina brasileira não gosta de falar nem do nome Jeffrey. E eu respeito isso porque ela tem um filho que está muito mal de saúde, eu tenho que respeitar, mas eu queria muito lembrar os detalhes. Eu sei que a gente foi estrupada pelos dois. Agora, eu sei que foi uma coisa muito ruim, porque a minha cabeça completamente está traumatizada disso, que ela nem. O mais que eu volto lá e tento lembrar, eu não consigo lembrar de nada. Eu só lembro que a gente estava ajoelhada e tinha as cobertas dele, era tudo branca. Passou para 2025, que eu comecei mais a prestar atenção, foi quando eu quebrei meu silêncio e eu comecei a pesquisar o que é o Jeffrey Epstein e tudo mais, né? Aí eu vi a foto da Ghislaine. Eu falei: ué, eu conheço essa mulher. Eu falei: essa mulher que estava com a gente no quarto. Ele nunca apresentou a gente por ela, porque ele já tinha aprendido a lição dele com a outra menina que já tinha acusado ele e a Ghislaine de ter estrupado ela. Então, ele não me apresentou, ele não apresentou para essa mulher, mas a gente já teve uma conexão com ela, eu e essa outra menina. Uau, e você ficou indo lá durante quanto tempo? Foram anos? De dois. Eu lembro de 2002, mas quando a gente conversa, as meninas, elas falam para mim que eu comecei a ir de 2001. 2001, eu tinha 13 anos de idade só, e eu acho que comecei aquele verão, eu tinha acabado de fazer 14 anos, e eu parei de ver em 2005. Uau, ele falou? Ele parou de te ligar ou ele falou: olha, agora não? Olha, o problema era o quê? Eu andava com pessoa mais velha, né? 3, 4, 5 anos, até o pessoal brasileiro, assim, que eu conheci em Nova York, tudo mora aqui na Flórida. Aí o pessoal fala assim: gente, Marininha, você ainda é novinha. O pessoal é 5, 6 anos mais velho do que eu. Eu falei assim: nossa, você nunca vai envelhecer, né? Então,
eu era mais nova do grupo. Então eu já andava com pessoa velha. E quando eu estava no Jeff, eu trazia ele menina de 18, 20, 22 anos. Ele não queria mais, ele não queria isso. E ele falava para mim: para de me trazer menina velha. Eu não quero menina velha, eu quero menina nova. E eu falei: Jeff, eu não conheço mais menina nova. Eu nem vou para a escola mais. Vou conhecer como? Tinha 17 anos de idade, como é que eu vou o que eu tenho a ver com uma menina de 15 anos de idade? Não tinha nada a ver. E eu estava trabalhando num bar que era também coffee, que era grego. E de manhã era mais café e comida, e de noite era bebida e não sei o quê. E nisso, quando eu comecei a trabalhar, eu menti para eles, falei que eu tinha 18 anos de idade. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer dinheiro bom. Comecei a namorar com o namorado, e ele me ajudando, e nisso eu tendo uma outra vida. E eu indo no Jeff, e ele falou assim: nossa, você tá ficando tão assim, madura. Ele falou: você tá ficando tão madura, você tá se vestindo, colocando maquiagem. Ele falou assim: você não é fã mais, você não é divertida mais, né? Aí eu falei com ele: as pessoas crescem, as pessoas se maduram, eu vou fazer o quê? E nesse tempo também eu não estava conseguindo mais falsificar aquele momento lá de ser falsa, de querer, né, de falsificar que estava querendo ficar lá. E ele viu isso, e de lá mesmo a gente se, sabe assim, terminou, ele não ligou mais, eu não liguei mais para ele. Graças a Deus, né? Uhum. E outra coisa, teve algum momento que você viu nele assim, que você pensou: nossa, esse cara é perigoso, uma maneira grosseira, de você sentir medo dele ali na hora, dele te falar alguma coisa e você não querer e falar não, e ele mesmo assim te forçar? Teve algum momento assim que você viu que ele estava mesmo fora da casinha, que ele não tinha amor, empatia no coração? Ou com você ou com alguém? Não, mas era uma pessoa assim, ele não falava assim: se você não fazer isso, eu vou fazer isso. Ele só mostrava pra gente, ele falava muito. Igual ele falava assim: bom, eu sou dono do mundo, literalmente. Eu sou dono do banco, eu sou dono do governo, eu conheço todos os presidentes, todos os príncipes. Ele falou assim: o que eu sei de todo mundo, se eu falar o que eu sei, o mundo vai acabar, a gente entra numa guerra. Então a gente pensava assim: gente, esse cara tem muito poder. E não só isso, ele, depois de um tempo, a gente pegava um táxi, a gente tinha uma companhia de táxi que a gente pegava para casa dele. Ele não queria mais que a gente pegasse essa companhia, porque marcava o endereço dele. Teve várias coisas que ele mostrou pra gente, os telefonemas que ele fazia com pessoas que ele falava e colocava a gente no telefone. A gente pensava assim: bom, essa pessoa aqui tem muito, muito poder, a gente tem que tomar cuidado. Teve uma época que a gente estava, eu e uma amiga minha, eu peguei droga muito ruim naquele tempo. E a gente fez droga dentro da massagem, do quarto de massagem dele. Chegou na próxima semana, ele virou pra mim, menino, falou: vocês dois estão fazendo droga? A gente: não, a gente tá fazendo droga, não. Ele falou assim: eu vou tirar o seu cabelinho da sua cabeça e vou levar para o laboratório. E se você sair positivo de droga, vocês não vão ver. Só que ele nunca fez isso, só que a gente já passou medo ali suficiente a parar de fazer a droga quando a gente ia para ele. Então era um controle que ele tinha na gente, que a gente era tão novinha, que a gente pensava assim: nossa senhora, a gente não quer perder a comunicação e o dinheiro, que a gente tudo precisava de dinheiro. Era o que a gente mais precisava de dinheiro. As meninas de Nova York, as meninas que iam lá comigo, não pensavam nem assim: ah, eu quero ter uma oportunidade. A gente pensava isso no começo, mas a gente viu que não ia ter isso mais. Então a gente precisava só de dinheiro. Quando a gente precisava de dinheiro, assim, quando a gente não via ele, tá viajando, a gente ligava para a secretária: olha, a gente precisa de $500. Ela ligava para ele e ela dava o dinheiro pra gente. Ah, a gente quer ir na Broadway, né, se um Broadway show, eles davam também para ele, né, comprava pra gente. Então, a gente sabia que ele controlava a gente, mas a gente não sabia como, né, que a gente era criança. Hoje em dia a gente sabe como, né? Naquela época a gente pensava nisso. Ser Sim. agressivo, ele é agressivo, assim, em termos do sexo, de estrupar, assim, que ele era uma pessoa, assim, bem agarrada, era uma pessoa, assim, que você olhava para ele do jeito que ele até... ele tinha o climax, né, quando ele se... não sei como é que fala em português, mas quando ele... Mas orgasmo? Quando ele orgasmo, ele fez o orgasmo dele, a cara que ele fazia era de monstro. Ele tinha, assim, ele era um homem super pervertido. Ele é agressivo nesse termo, assim, na área de manipulação e de estrupo, mas não agressivo de bater, mas ele era uma pessoa, assim, que era muito
envolvido, era muito concentrado em ter um orgasmo. Ele era uma pessoa, sabe assim, uma pessoa doida. Ele ensinava a gente a como ter um orgasmo mais longo. A gente tinha que fazer séries, como é que fala? Eram sessões de respirações para a gente respirar de um jeito. Ele segurava nossa barriga e falava para a gente respirar de um jeito para a gente ter um orgasmo mais longo. Aí você vê, um cara super pervertido. Sim, mas ele chegava a bater, nunca bateu nas meninas, nunca falou palavras sujas, nunca. Não. Não, ele só era sujo, né? Uma pessoa que gostava de Sim. usar brinquedo, uma coisa que era assim, uma pessoa que era agressiva, assim, em termos de sério, não de bater, só que ele agarrava, ele pegava, ele beliscava, assim, sabe? Nunca que ele batia na gente. Era só uma pessoa que tinha muita paixão em ter orgasmo, se eu posso falar de um jeito assim, para a pessoa entender. Vocês não tinham nojo, você, né? Você pode falar por você, o nojo dele. Quando ele te ligava, você sabia que ia ganhar o dinheiro lá e tudo, mas como, né? A pessoa tem que ter um. Nossa, não sei se eu conseguiria. Não, e também a gente tem que pensar nisso também. A gente ia para lá, por que as meninas se entupiam de droga ou de bebida? Ninguém queria estar lá. Ninguém queria estar lá. Todo mundo que foi por causa que ou tinha uma oportunidade ou por causa de dinheiro. Não, a gente tinha um nojo enorme, enorme. Ele chegava no ponto assim, que tinha umas vezes que ele cuspia na mão dele, e quando ele pegava na área privada dele, ele era tão agressivo na área privada dele que a gente não entende como que ele teve essa área privada dele. Não sei como é que sobreviveu, mas era uma pessoa agressiva no sexo, não que ele batia. Ele era super, igual eu falei, ele era super envolvido no orgasmo, ele é uma pessoa super pervertida, igual eu falo hoje em dia. Ele não foi uma pessoa legal, porque tem muita menina que fala assim, ele era uma pessoa super como é que fala? Charismatic. Carismático? Não, ele não era, não. Ele era um velho pervertido. Só isso. Acabou. Não tem mais nada disso, não. Ele sabia manipular a gente e ele usava isso. Por isso que todo mundo acha que ele era um cara charmoso. Não era charmoso. Pervertido. Sim, e curiosidade minha, se você não sentir a vontade, não precisa falar, tá? Mas ele usava preventivo, ele usava camisinha ou não? Ele não se preocupava em pegar doença ou passar doença? Olha, você é a segunda pessoa que me pergunta isso. E, infelizmente, eu não lembro dele usar nada disso, mas ele parece que ele teve. Engraçado isso, né? Porque, como tantas meninas, mas eu acho que ele escolhia a menina nova porque ele sabia que a gente já não tinha muito, né? A gente não teve muitas pessoas que a gente já tinha sexo, né? Que a gente tinha feito coisa. Por isso que ele sempre queria menina nova. Eu não lembro de usar camisinha. Eu lembro que ele teve, que eu vi depois que ele morreu, uma cirurgia para não ter filho. Ele teve não sei como é que fala, mas parece que ele cortou, né? E não teve mais, não teve que ter filho. Mas eu penso nisso, né, gente? Graças a Deus, nenhuma de nós pegamos nenhuma doença. Sim, porque foram muitas, né? Deus é maior. E uma coisa que eu achei engraçada, interessante, até eu estava vendo um vídeo outro dia, e estavam entrevistando ele, interrogando ele, acho que foi até lá na corte, e começaram a falar das partes genitais dele, que as meninas descreveram que o pênis dele era uma coisa esquisita, que tinha. Gente, ele levantou e foi embora, porque quando ele perde o controle, ele se estressa. Por isso que eu te perguntei se em algum momento você pegou ele ali. Porque assim, psicopata, eles são muito neutros, eles conseguem se manter ali. Então, quando você falou, vocês usaram drogas, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas ele não explodiu, não gritou, não mandou embora. Ele era bem, você vê, psicopata já é mais assim. Embora ele era bem narcisista, grandioso também, mas ele usava isso para que vocês ficassem naquela coisa, nossa, né? Ele é muito famoso, ele é muito rico, ele é muito não sei o quê. E assim ele conseguia enganar. Uhum. Minhas amigas até roubaram dele 2 vezes. 2 vezes. Um foi um relógio, e o relógio, na hora, ele ligou. E olha que tinha vários relógios, porque o closet dele era bem do lado da sala de massagem. De vez em quando a gente entrava no closet, sentava ali para conversar com ele.
e as meninas roubaram o relógio dele. Ele ligou na hora, ele falou assim, volta com o meu relógio. As meninas, não, a gente não roubou, não, a gente não. Ele falou assim, não, foram vocês, e eu sei que foram. No próximo dia elas voltaram com o relógio. Ele falou assim, não faz isso de novo, porque era a única coisa que ele podia falar. Se você fazer isso de novo, vocês não voltam na minha casa mais. E nisso elas voltaram de novo e roubaram outra coisa. Ele falou assim, eu já te falei para não roubar, mas eu acho que ele gostava disso, de uma... eu acho que ele gostava das meninas enfrentar a palavra dele, entendeu? É quando eu enfrentei ele, eu falei assim, não, não vou voltar, não quero tirar minha blusa, não quero que você me toque. Ele virou para mim e falou, não, 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 ela vai ficar confortável comigo com o tempo. Então, eu acho que tudo com o tempo, ele falou assim, não, eu vou manipular, não, eu vou ensinar. Até como ensinar a gente como gozar, por isso que isso a gente volta e a gente fala assim, gente, é tudo conectado. Ele queira controlar tudo, até do jeito que a gente tinha um orgasmo. São novas. Doentio, doentio. Mas se você puder falar, fala, é verdade isso que as meninas falaram que tinha um negócio esquisito ali, no, um negócio redondo em cima? Gente, eu falei, que constrangedor. Eles falaram que era um egg-shaped, né? Que era tipo Um ovo, é um ovo, formato de um ovo. E era um pouco gordo em cima, e eu acho que de tanta pressão que ele pegava, eu não sei também, né? A gente pensa assim, sabe quando a gente usava calça baixa, naquele muito tempo atrás, e a nossa mãe falou assim, não, não usa calça baixa, porque vai ficar, a sua cintura vai ter, como é que fala? Vai ficar, não sei como é que fala quando a gente Quadrada? exatamente, né? A gente pensa bem, se você ficar usando a calça daquele jeito, seu corpo vai ficar daquele jeito. Então eu penso, do jeito que ele se masturbava, com a força que ele pegava na área dele privada, eu acho que ou era assim, ou ele fez daquele jeito. Eu não sei não, mas era assim, era uma coisa muito estranha. Muito estranha. Gente, ele ficou com uma cara, ele levantou e foi embora dessa, viu? Isso foi meu advogado, que eu tenho hoje em dia, o Jura? Brad, ele que estava perguntando para ele. E ele sabe que quando o Jeffrey perdia controle, ele se perdia completamente. Então, ele sabia onde pegar nele, né? Sim, interessante isso. Ok. Outra coisa que eu queria te perguntar é essa amiga que te levou, né? Dá para perceber que ela também é uma pessoa bem fria, uma pessoa sem amor, sem empatia. Ela ainda no final falou que não ia denunciar, não ia falar nada porque ele ajudou ela. Ela ainda vê isso como algo bom, né? Eu Interessante. acho que, assim, na verdade, ela também teve uma vida assim meio difícil. Ela estava, naquela época, ela morava com a mãe dela em Nova York. Ela pegava em muita droga. Naquela época eu ainda não tinha pegado em droga, eu não tinha conhecido droga, assim. Ela que me apresentou para droga, mas ela pegava em droga muito ruim. A mãe dela era crente, a mãe dela estava tentando fazer de tudo para controlar ela, mas ela não conseguia controlar ela. Era uma pessoa, assim, bem doida. Eu não sei o que aconteceu com o pai dela, mas eu acho que aconteceu alguma coisa. E eu acho que ela não pensou assim, ah, isso pode machucar, a minha palavra, não falar minha palavra, mas vai machucar as outras meninas. Ela foi um pouco egoísta, né, eu acho, e fria, né, igual você falou, e pensou em mim mesma, falou assim, ah, eu tô bem de vida, o resto que se foda-se, não é meu problema, entendeu? E não também que se ela tivesse aceitado, né, a confrontar para ir na corte e tudo mais, não ia fazer uma diferença que ninguém foi, né? Exato. E você acredita que ele está morto mesmo? Que ele, primeiro, se suicidou? Você acredita que ele se suicidou? Eu duvido. Todo mundo. Teve até psicóloga aqui que eu já pesquiso, porque eu vivo, eu literalmente vivo, durmo, eu como, pesquiso tudo do Jeffrey Epstein. E todo mundo fala, quem conhecia o Jeffrey, ele nunca ia ser um homem que todo mundo ia falar assim, ah, ele se matou. Ele não ia ter esse título. Ele é uma pessoa que tinha muito orgulho, muito orgulho. todas as, todas as coisas que a gente vê dele, você não vê nada dele que ele fica uma pessoa assim, como é que fala? Humble, uma pessoa que aceita as coisas, Humilde? É, não. uma pessoa humilde. É uma pessoa até que teve uma entrevista que estava falando sobre finance e tudo isso, e ele ficou completamente perdido, mas ainda conseguiu ter a conversa e tentou tipo assim, se classificar como uma pessoa que sabe sobre business, só que ele não sabia nada de business, só que o Jeffrey sabia entrar nesse mundo e ele sabia entrar nessa conversa e ele conseguia se encaixar. Ele nunca ia sair uma pessoa
com o poder que ele tinha, com as coisas que ele sabia, ele nunca ia se matar, primeiro. Segundo, se eu acho que ele está morto, não. E eu não sou a única. Tem várias pessoas que têm teorias que ele não está morto, tem pessoas que já viu ele em Israel, tem pessoas que já, né, que viram o corpo dele, compara com o corpo dele, a pessoa que ele é, não é a mesma, não é o mesmo corpo. Nossa, tem várias coisas. Tem uma cartinha que eles acharam agora, que ele escreveu antes dele morrer. Gente, nós estamos em 2026, né? Ele morreu o quê? 2019? Já faz 7 anos. O papel tem. Assim, o papel tá. Parece que o papel não passou por nada. Aonde que eles acharam esse papel? 7 anos depois? Aonde? Aonde? Não. Isso aí é muita coisa da mídia querendo colocar na nossa cabeça que ele está morto e que se ele se matou. Ele não se matou. Isso a gente tem certeza, e eu tenho quase certeza absoluta que ele não está morto, ele ainda está vivo. Uau, Eu sou muito poderosa. Sim, isso é forte, hein, gente? Porque ninguém viu nada, como é que pode? As câmeras estavam desligadas, todos os que estavam ali cuidando da cela estavam dormindo, muita coisa, muita. É muita história, muito papinho, é muita teoria. Ai, porque a câmera não funcionou, depois a câmera funcionou, e depois o DOJ deixou a câmera, aí depois 1 minuto ficou faltando da câmera. É muita coisa, é muita bobeira, é muita, sabe assim, é muita palhaçada, que ninguém mais acredita, ninguém mais quer saber como que ele morreu, se ele morreu. O que a gente está querendo saber agora, por que ninguém está preso? Por que ninguém está sendo preso? A justiça a jovem que se suicidou, é essa que você falou ali no começo? A Virginia Giuffre, ela se suicidou, ela abril do ano passado, 2025. Que triste, né? Não sei se ela se acha que ela foi ameaçada por alguém, por tudo que ela falou, né? Porque ela expôs. Ela é aquela loirinha? Sim. Ela é loirinha. Eu acho que ela teve, assim, se você lê o livro dela, você vê que ela teve outros abusos. O pai dela também parece que abusou dela. O pai dela que levou ela no Mar-a-Lago e ela começou a trabalhar para o Trump lá, de massagista. E nisso foi onde que ela conheceu o Jeffrey. Isso é a história dela, do livro dela. E na história do livro dela tem outras coisas. O marido dela parece que estava abusando dela também. E eu acho que isso, depois que você saiu de um lugar que era não só sexualmente, né, abuso sexual, mas emocional, aí você entra no casamento, porque meu casamento que eu estou separando agora também foi fisicamente, emocionalmente e financeiramente abusada. E isso aconteceu com o marido dela. O marido dela começou a abusar dela financeiramente, fisicamente e emocionalmente. E chegou num ponto que ela estava sendo abusada tão ruim do marido dela que ela saiu no jornal cheio de como é que fala? Tava machucado na cara dela. E ela hematomas? Uau. E isso ela falou que ela foi atropelada, não atropelada, ela teve um acidente de carro com um ônibus. Só que o ônibus que estava naquela área, que ela falou que era o ônibus, o cara que estava dirigindo o ônibus, falou assim: peraí, não teve nenhum acidente, não, é? Vamos esclarecer aqui, porque meu ônibus está ótimo, tá tudo bem. O carro dela parece que tinha batido. O marido dela tinha abusado dela. O marido dela estava abusando dela muito feio. Eu acho que quando você sai de uma vida dessa e tá numa vida de abuso, não sexual, que assim, não sei qual que é pior, emocional, mental, financeiramente, você entra num lugar que você fica desesperado, você fala assim, gente, eu não quero estar mais aqui, não. Essa vida aqui isso aqui tá parecendo um inferno. A pessoa acaba, e também ela estava falando publicamente, né, e ninguém estava aceitando isso, o pessoal estava atacando ela. Eu acho que ela teve um problema muito grande com isso, e ela pode ter falado assim, acabou, não quero mais participar desse show. Eu vou, né, sair dessa. E, infelizmente, quando ela morreu, foi quando esse caso começou a mesmo levantar. É o que eu falo. Isso que só vai mudar quando a gente tudo morrer. É preciso da pessoa morrer para as coisas mudar. Isso é ridículo. Que triste, né? Mas, enfim, Deus permitiu, e eu creio que é mais algo, né, que a gente precisa
ter essa consciência, passar adiante, que as pessoas despertem e que também a gente trabalhe, cuide disso, fazendo terapia, todos nós, porque eu trabalho com essa parte também de relacionamentos abusivos, de voltado mais essa parte psicológica, alguns casos também a violência doméstica, e relacionado a pessoas com transtorno de personalidade, pessoas que não têm empatia, que não têm amor pelo próximo, é tudo que eles querem, o que é sobre eles. E eles acham que eles são o próprio Deus, né? E eles podem tudo, poder. Você consegue hoje ter uma ideia de onde vinha todo esse dinheiro? Porque eram mansões, casas e casas e casas, e todo esse poder que ele tinha. O que de verdade esse homem fazia? Eu estudei um pouco a vida dele desde a infância, né? Ele sempre disse que ele ia ser milionário, que ele ia. E ele, tipo, teve uma vida bem humilde, né? E depois ele foi conseguindo, foi professor, nem tinha estudado para isso, e quando viu, ele já estava lá dentro dos investidores, sei lá direito aonde que ele foi. Da onde vinha esse dinheiro? O que ele realmente fazia, você sabe? Ele começou a trabalhar quando ele começou mesmo a bater e ter dinheiro, foi quando ele começou a trabalhar para o Stearns and Burns, que foi no Wall Street. E ele foi contratado pelo dono, pelo CEO, né, da companhia. E quando ele começou a trabalhar, ele começou a fazer dinheiro para essa companhia, só que ele começou a roubar. E nisso o cara despediu ele. Só que ele já estava sendo um pouco conhecido. O que fez ele mesmo a crescer foi o Les Wexner, que é o homem que é o dono da Abercrombie Fitch. Ele trabalha só com modelo. E nisso ele comprou uma casa para o Jeffrey Epstein. Comprou uma casa de, acho que na época eram uns 22 milhões de dólares, não sei quanto que era. E nisso eu acho que os dois tiveram, a gente não sabe ainda, porque a gente ainda está pesquisando, né? É o que eles falam que segue o dinheiro, porque quando você segue o dinheiro do Jeffrey, é quando você começa a ver quem mesmo que está no começo lá, quem que deu isso para ele. E até agora a gente está achando que é o Les Wexner, que começou a dar dinheiro para ele. E a gente pensou, mas o que ele fez para o Les Wexner? A única coisa que ele fez para ele, que ele podia ter feito, foi trazer ele modelo, trazer menina, que não só o Jeffrey abusou, mas ele e o Jean Lambluc, né, que é o cara também que ia para o Brasil, pegava brasileira e transportava para cá. Né? Eu ouvi, inclusive, falar que tinha algo envolvido também com a Victoria's Secrets. Algumas meninas ali Então, também. o Les Wexner, ele é o dono da Victoria's Secret. Ele é dono de tudo isso, da Abercrombie, do Victoria's Secret, do Express. Ele tem uma companhia enorme de roupa. Então, a Victoria's Secret foi o ponto de onde traficava as meninas que vinham de outros países, de Paris, de Alemanha. Por isso que o mundo inteiro está envolvido, entendeu? Então, o Les Wexner comprou essa casa para ele, que a gente pensa, né? E deve ter falado com ele, olha, me traz menina, me traz mulher. Eu tenho uma companhia de modelo, a gente pode usar isso como uma coisa que as meninas podem dar uma oportunidade, e traz menina nova. E eu acho que ali ele começou a trazer as meninas novas para o elite, né? Que são presidentes, políticos, celebridade. Sim, E exatamente. eu acho que é assim que ele começou a ganhar o dinheiro dele, e por isso que ele escrevia tudo, por isso que ele escreveu o nome das meninas. As meninas, ele tinha página de menina que eram massagistas. E pessoa que comete um crime e vai lá e escreve: eu cometi um crime, matei a Chris Cole em 1989 com arma. Ninguém escreve isso. A pessoa que escreve isso é porque sabe que tem muita coisa em pessoas poderosas. Sim, Entendeu? exatamente. E ele sabia muita coisa desses famosos, ele devia cobrar pelas meninas, então, que ele levava para esses homens, ou era um Eu favor, acho, eu acho que é devia assim que ele cobrar. fez dinheiro. Eu acho que é assim que ele, como ele fez o dinheiro. A gente ainda pesquisa como é que o Jeffrey Epstein conseguiu ganhar tanto dinheiro e essas casas, ilha, tudo, né? Muito Uhum. dinheiro. Ele estava até querendo comprar uma parte do Brasil, da floresta, da Amazônia, que a gente pensa assim, gente, como? É muito dinheiro, né? Sim, sim. Até CPF ele quase fez no Brasil. Ele teve, ele teve, é, ele teve muita comunicação com o Petrobras, super dinheiro no Brasil. O Brasil, eu fico assim, gente, o Brasil não pesquisa nada que o Jeffrey Epstein fez no Brasil? Ninguém, nenhum jornalista?
É uma loucura disso, ele teve tanta coisa no Brasil. É o único país até agora que não pesquisou nada. Todos os países pesquisaram. Uau. E ele, então, quando começou toda essa história, que aí foram acusando ele foi preso, ele chegou a ser... Pode falar um pouco dessa parte que você já estudou isso aí mais no profundo, eu ainda estou aprendendo. Ele foi preso a primeira vez, eles começaram a ter uma investigação dele, começaram a investigar ele em 2005. Depois de várias... Foi uma menina na escola, na Flórida, aqui, ela foi para a escola e começou a brigar com outra menina por causa dele, por causa de dinheiro. E as duas brigaram, eles ligaram para a mãe, as duas conversaram sobre o problema, né? Teve que conversar com a diretora. Olha, a gente está brigando por causa disso. Sabe como é que é, né? Quando duas crianças... São duas adolescentes. Aí, nisso, a mãe ligou para a polícia e falou assim, ué, minha filha está chegando em casa com $200, porque ele dava as meninas de fora, $200 as meninas de Nova York, $300, não sei quanto que era com as meninas da ilha. E nisso, ela falou assim, essas meninas estão tudo brigando na escola por causa de um homem velho dando... Foi assim que começou a investigação. Aí eles começaram a investigar ele, e eles começaram a investigação em West Palm. E eles investigaram por 3 anos, 2005, 2006, 2007, 2008. Então, 4 anos, na verdade, né? Quase, não, 3 anos. Porque começou, eles bateram na minha porta mesmo em 2007. Aí eles começaram, eles iam para ter um trial, né? Um trial muito grande em West Palm, com essas meninas e com ele. E nisso, a FBI veio me procurar, foi quando eu liguei para ele e falei assim, Jeffrey, por que a FBI está te procurando? Que loucura isso, eu nem sei o que está acontecendo. Aí ele pegou advogado para mim, ele falou assim, não me liga mais, não conversa com a FBI. Eu morrendo de medo, imigrante, tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade, ele pegou advogado para mim. E quando ele pegou esse advogado para mim, ele sabia o que ele estava fazendo. O ponto todo foi eu não ir para West Palm, porque se eu falasse em West Palm que tinha várias outras meninas em Nova York, eles iam começar a investigar em Nova York. E se eles investigarem em Nova York, não era só as minhas amigas, eram várias pessoas. Eu pensava que eram só minhas amigas. Só que são tantas meninas que ele pensou, falou assim, não, se essa menina for... Eu era a única menina em Nova York que eles tinham achado na FBI, né? Que eles tinham achado que era para ir. E isso eles só acharam meu nome porque eles foram investigar a casa dele e ele jogou um papelzinho com meu nome no lixo. Eles acharam no lixo. Por isso que eu falo, é criminoso, mas foi um pouco burro, né? Então, eles chegaram na minha casa e ele teve que pegar esse plea deal, que o plea deal que o Alexa Costa deu para ele. Ele falou assim, olha, você vai fazer, né, você vai ir na prisão, você vai ficar preso por essas certas horas e a gente vai te deixar a trabalhar, né? Aí depois você volta na prisão. Ele ficava fora, acho que o dia inteiro. Ele também teve um tempo que ele era para ir preso na casa dele, só que ele nunca era preso, ele entrava atrás da porta dele, ele pagava a pessoa. Ele abusou de muita menina em 2008, até 2018, 2019. E aí, quando foi a segunda vez que aí ele foi preso, que ele foi julgado e foi preso, chegaram a dizer quantos anos ele ficaria? Porque aí ele se matou, foram 2, 3 dias depois disso ou não? Eu lembro que foi logo em sequência, porque eu lembro que algumas das vítimas estavam falando bravas, chateadas, não acredito que ele se matou antes de acontecer nosso julgamento e a gente poder ir lá e falar, olhar na cara dele, né, e tudo. Como foi essa parte? Olha, eu estava bem fora de conversar com as meninas que eram sobrevivedoras, eu estava bem longe. Eu estava em Nova York e as meninas que eram minhas amigas, elas estavam com raiva de mim porque a FBI me achou e eu tive que falar o nome de todo mundo. Eles já sabiam, né? A FBI já sabia. Então eu estava meio na minha e estava calada. Só que quando a minha advogada me ligou e me falou, eu falei assim, nossa senhora, graças a Deus, eu não quero mexer com corte, eu não quero saber de nada disso. Só que eu não sabia das meninas na Flórida. Porque quando você está tendo advogado e você está você está participando de um trial, você não pode ver muito jornal, você não pode ver filme que tinha um filme do Jeffrey Epstein. Então eu tinha que ficar um pouco fora disso, porque você pode misturar as outras histórias com as suas histórias, pode confundir, entendeu? Sua mente faz isso, entendeu?
Então eu fiquei muito por fora, eu não sabia nada, nada que estava acontecendo. Eu só dei graças a Deus que eu não tinha que para ir para em frente dele para testify. Eu só isso, só sabia disso. Hoje em dia, eu penso assim: a gente não conseguiu parar ele em 2008. A gente ia parar ele em 2019. Graças a Deus que ele falsificou a morte dele. Não sei se ele nem se falsificou, a gente não sabe se ele está morto, a gente não sabe o que, que é. Mas a gente sabe que o quê? Que ele não está aqui, ele não está ajudando os políticos, esses presidentes, esses príncipes, fazer coisas, né, abusos em crianças e em mulheres, né? Sim, essa história ainda vai ter muita coisa para contar, porque com certeza tem outros aí que estão envolvidos também, e outros que nem estão envolvidos, mas que fazem a mesma coisa, né? E hoje a gente já tem outra visão, né? Graças a Deus, graças a vocês, né, que estão falando, que estão. É a justiça sendo feita aqui também na Terra, embora não seja do jeito que poderia ser, do jeito que a gente espera, mas eu creio que muita coisa ainda vai acontecer, isso não vai parar agora. Eu não sabia sobre esse ser. Eu fui ouvir falar dele há pouco tempo, e aí que eu comecei a aprofundar, estudar sobre isso, que eu comecei a ver as entrevistas, enfim. Agora eu vou ver se tem alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Marina, gente, coloca aqui. Marina, se você lembrar de mais alguma coisa que você gostaria de falar ou deixar aqui para as pessoas que vão estar assistindo, fica à vontade. Bom, eu acho que o maior do seu audiência são brasileiros, né? Sim, Claro, né? A gente tá falando português, né? Claro, né? Eu acho que, não sei se o pessoal tá no Brasil, se estão aqui, eu acho que a gente tem que ter mais força para a gente tentar mudar a nossa cultura, entendeu? E ter mais força para se ajudar um ao outro. É uma coisa muito necessária na nossa cultura, entendeu? Porque a gente, infelizmente, se a gente quiser mudar as coisas, tem que começar com a gente. Não vai ser com a lei, não vai ser com o presidente do Brasil também. Não vai ser com política do Brasil. A gente mexe com política daqui, é muito difícil. Política é política e sempre vai ser política. Começa com a gente, entendeu? verdade, verdade. Eu estou vendo só algumas pessoas falando, comentando algumas coisas, mas ninguém perguntou nada. Se alguém quiser perguntar, apesar de que nós abrangemos várias coisas que eu gostaria de saber, né? E é muito gratificante, assim, poder ter você hoje aqui, poder escutar a tua história, poder conhecer um pouquinho mais, né, de tudo que você viveu desde a tua infância. É, eu acho que assim, o abuso não é o que a gente pensa que é. A gente pensa que assim, a pessoa foi abusada e ela passou por isso. O abuso vem com, infelizmente, com trauma, com abuso de droga, abuso de álcool, depressão. Tem muita coisa com abuso que vem, entendeu? E eu acho que muitas pessoas têm vergonha de falar disso e eu quero quebrar isso. Eu quero que a gente pare de ter vergonha de falar dos detalhes que são que podem ser, né, vergonhosos, pode ter, né, shame. A gente não pode ter isso. A gente tem que se abrir para a gente falar e ter esse conforto de falar o que a gente passou na nossa vida. A gente só está aqui uma vez só, acabou. E a gente tem que falar o que a gente passou nessa vida nossa, né, o nosso tempo, né, o que é isso aqui, é o que faz a gente o que a gente é hoje, né? A gente pensa assim, nossa, passei por tanta coisa aqui, entendeu? Várias coisas que ainda não falei assim na sua live, entendeu? Mas é o que faz a gente o que a gente é hoje. O importante é o que você fez com a sua história do passado, entendeu? Eu acho que é muito importante isso e não viver no passado, porque muita pessoa olha para mim e fala assim: nossa, mas você já passou por abuso, você tá aí rindo, não sei o quê, papapá, tá feliz. Ué, gente, vocês querem que eu fique triste, para baixo? Não, a vida continua. Eu tenho minha filha, eu tenho meus cachorros, eu tenho minha casa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ir para Washington. Tô brigando, a gente mudou a lei em Nova York também, que eu acho que ninguém sabia disso. Nova York tinha uma lei muito estranha, era o único estado no país que não tinha essa lei. Se você ficar bêbada ou tiver droga e você for estrupada em Nova York, a sua a sua palavra não quer dizer nada, é acabada. E a gente mudou essa lei em Nova York, que agora foi uma briga com o Carl Heinstein, e
eu acho que foi uma das coisas, assim, é, muito importante. Eu acho que a gente não só está falando a nossa história, mas a gente está tentando mudar as leis e mudar a cultura. Sim, e também para a gente ter um discernimento maior, saber que no mundo jaz o maligno e que essas pessoas são aquelas que estão mais próximas, na maioria das vezes. Veja, seu ex-padrasto estava dentro da sua casa. Quando que você ia imaginar uma criança, sua mãe, sem discernimento, não imaginou, eu creio, não creio que ela sabia que isso viria a acontecer, mas quando aconteceu, ela também não se posicionou da maneira correta, mas cuidem, gente, dos seus filhos, não deixa na casa de pessoas e de dormir, sabe? Conversa com seus filhos, com suas filhas, orienta, mostra que essas pessoas manipuladoras, elas primeiro ganham a sua confiança. Exato. Eles sabem exatamente como entrar na sua mente, como fazer você ficar ali confortável. E daí nós mesmos fazemos o que eles querem e precisam que a gente faça, para que eles tenham benefício e nós somos as prejudicadas. Então, conhecimento é libertador. Saber quem nós somos, buscar cuidar, curar os traumas, fazer terapia, buscar Deus acima de tudo, isso vai ajudar muito, isso vai fazer toda a diferença. Lá atrás, que nem você falou, hoje você é quem você é por conta também de tudo que você viveu. E graças a Deus você deu a volta por cima e hoje você é uma dessas mulheres que está falando e ajudando outras mulheres, outras meninas. Uhum, Porque, imagina, tráfico humano é outra coisa que acontece que uhum, é absurdo. E como que começa? Tá lá no outro lado do mundo, aí oferece, ai, muda aqui para a Itália, vem uhum, aqui para a Suíça, venha para os Estados Unidos. Oh, mas não fala para ninguém. Mas eu vou te pagar a passagem, tira o seu passaporte, paga o dinheiro, manda o dinheiro para a pessoa falar, fazer o passaporte. É o sonho de ir para outro país e ter uma oportunidade. E eles vão entrar nisso. Tudo que parece muito bom para ser verdade, provavelmente é uma grande mentira. Tudo que é muito fácil também, né? fácil e quando sabe, tá dando de graça e é coisa grande, você pode desconfiar, gente. Sabe? Hoje em dia a gente tem que estar de olhos abertos, porque além do no mundo existir o maligno, jaz o maligno, Deus fala para a gente ser prudente como as serpentes. Uhum, Entende? Por quê? Porque com o conhecimento a gente sabe que nem tudo é o que parece ser. uhum. Semana Deixa as suas redes sociais aqui, ô Marina. é Teu Marina Instagram, Lacerda. É Marina Lacerda. Marina Lacerda. Você tem o quê? Instagram? Eu tenho Instagram, é Marina Lacerda for Survivors. Mas quando colocar Marina Lacerda, não tem muito, né? Sim, eu achei assim. Uhum. Então, quem quiser e também pode passar por você também, Cris. Muito obrigado mesmo por me trazer aqui e trazer conhecimento, né? A gente poder falar sobre isso livremente, entendeu? Desculpa que o meu português é um pouco muito ruim, não um pouco, muito ruim, mas eu vou praticando para quando eu chegar no Brasil, eu já poder, né, falar do jeito que eu quero, entendeu? Ai, Muito linda, obrigado foi mesmo. perfeito, foi perfeito. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu, por todos que estão aqui. Compartilhem para que outras pessoas possam aprender também Isso, com tudo isso. que foi falado e compartilhado aqui. Deus abençoe. Beijinhos no coração. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.